Boa tarde, boa noite, estamos aqui, os escritores da Mesa Redonda, reunidos para mais um podcast. Se o seu dia não estiver bom, ele vai melhorar depois que você ouvir o nosso podcast. O tema de hoje é universos e sua criação. E assim, pra quem percebeu que no podcast anterior a gente tinha dito que o tema de hoje ia ser personagens, mas vamos falar de universos, teve um pequeno problema técnico, a gente gravou um lindo podcast de 1 hora sobre personagens, mas aí deu um pau no programa, a gente deu uns gritos de desespero. O podcast ele foi pro saco, a gravação de 1 hora. Mas não se preocupem, nós vamos fazer uma nova gravação, tá? Porque somos brasileiros e nunca desistimos, mas então primeiro vamos tratar dos universos. E aqui, quem tá comigo hoje, eu sou a Gabriela, tá? Desculpa. Oi pessoal, eu sou a Isa. E aqui é o Diego. Bom, gente, e antes de tratar aí dos universos, a gente queria falar sobre uma pergunta que a gente respondeu, a gente recebeu uma pergunta na página, a gente respondeu lá, mas também queria abordar ele aqui porque pode ser a dúvida de outras pessoas, né? Então, Diego, por favor, com sua voz de locutor. Vamos para o Gabi Responde. Obrigada, Diego. A pergunta que a gente recebeu na página aqui é o seguinte, um dos nossos leitores da Mesa Redonda, ele disse que ele escreve, assim, né, histórias baseadas em contos infantis, contos de fadas, né? Ele perguntou sobre os direitos autorais desse tipo de história. E outra coisa é que ele fala que de vez em quando ele se sente travado, assim, né, no livro, e se isso é normal. Bom, primeira coisa sobre os direitos autorais de contos de fadas, nesse tipo de história, os direitos, assim, eles estão expirados, assim, porque são só um pouquinho antigos, né? Então já não está mais válido os direitos deles. E tem alguns personagens, algumas histórias, tipo Sherlock Holmes, assim, que já é dito, assim, né, que os direitos são públicos, por isso que tem tantas adaptações, assim. Uma coisa que tem que tomar cuidado é se a sua adaptação não é parecida com a adaptação de outra pessoa, né? Daí acaba virando... Não sei se chega a ser plágio, assim, mas pode ser que dê uma treta, né? Então, é bom dar uma pesquisada. E no Google é fácil de achar também sobre os direitos autorais desses universos mais famosos. E quando tá travado no livro, assim, pelo menos eu, dependendo do gênero, tem alguns gêneros que a gente sente mais dificuldade que outros. E isso aí acaba ajudando a dar uma travada, né? Então tem uma hora assim que você tá escrevendo e parece que é criada uma parede assim no seu caminho. E assim, se você já na verdade foi o Diego que falou assim sobre construir uma porta, né? Que se você já é mais proficiente assim com o gênero, você pensa e você constrói uma porta assim na parede e passa. Mas assim, se você ainda não entende muito bem sobre o gênero, de vez em quando não tem jeito, gente. A gente cata um marretão mesmo, abre um buraco e passa, tá? Porque exatamente. Abrindo buraco com marretão, um dia a gente se acostuma, né? E aprende a construir a porta. Mas deixa eu perguntar isso, Diego, vocês também dão uma travada aí nos livros? Sempre, né? Porque eu gosto muito de experimentar estilos novos. Então, eu comecei com suspense, aí eu fui pra ficção científica, agora tô na fantasia. Então, é um negócio assim que, tipo, você vai pulando de um gênero pro outro, você tem que adaptar a sua escrita pra cada gênero diferente. Então, tipo, uma dica que eu tenho pra dar pra quem estiver dando uma travada por causa de gênero, é você pegar vários livros desse gênero e ler, tipo, constantemente pra ver como é que os caras escrevem, qual é o estilo deles, pra você poder ir travando, tipo, você vai conseguindo ter umas ideias.
você vai pensando em como que eles conseguem fazer a famosa encheção de linguiça. Dali Marcos. Meu Deus. Então, tipo, é isso. Você tem que ler muito pra poder ter uma certa experiência naquele gênero que você tá escrevendo, pra você não travar. Ou se você travar, você ter alguma solução pra aquilo. É isso que eu tenho pra falar mesmo. Eu faço das palavras de Diego a minha, tá? Porque basicamente eu também, assim, eu escrevo muito, assim, eu me arrisco a escrever mais de um gênero, apesar de gostar mais de gêneros pós-apocalípticos, essa pegada mais, assim, distópica e tal, mas eu também escrevo mistérios. Então, assim, pra você destravar, você realmente tem que ler muito, porque o maior erro da gente é ter bloqueio de criatividade. A gente nunca pode desistir do que a gente está querendo. Então, acho que se o seu projeto for aquilo que você realmente quer, então não desista. Exato, né? Porque escrever também eu falo que é que nem malhar, sabe? A maior parte das coisas, assim, né, criativas, que a gente precisa de uma força, é tudo que nem malhar. Então a gente vai por repetição melhorando, a gente vai ficando mais musculoso aí pela repetição. Exatamente. Sim, exatamente. Então não tem jeito, a gente não pode parar. A gente tem que continuar, e se saiu assim meio ruinzinho, no próximo você vai dar melhor. Pois é, nunca deixe de escrever, porque se você deixar de escrever assim... Eu sempre costumo escrever basicamente como a Gabi sempre fala, assim, pelo menos uma frase por dia. Então você não vai ficar perdido assim e não vai desanimar tanto da história. Então é basicamente isso. E sobre ler bastante na arquitetura e também, acho que em todas as áreas criativas também, a gente fala que ver outras obras, assim, é criar sinapses, assim, né? Como se você estivesse enchendo suas gavetinhas mentais com informação. Daí, quando você precisa de alguma coisa, você abre as gavetas e saca alguma coisa. Exatamente. Então, Exatamente. Não, tanto enchendo que... o acervo. Sim, exatamente. Até porque hoje em dia é muito difícil surgir uma coisa completamente a 100% original. Você sempre vai ter alguma inspiração, alguma coisa, alguma ideia tirada de outros livros. Muitos livros e muitas histórias que são criadas hoje, na verdade, são pedaços de outras histórias readaptadas e reformuladas e montadas num outro quebra-cabeça diferente. Verdade. E é uma originalidade bem, tipo, é bem complexo isso, tá ligado? São histórias novas com elementos já conhecidos, mas que conseguem inovar de algum jeito. Acho que esse é o segredo. Quebra-cabeça diferente, assim, o Diego, ele sempre chega, assim, com umas frases causando, assim, né? Não, mas se bem que é realmente verdade, porque você pega um romance atualmente e você tenta fazer com que aquela personagem seja independente, e daí você daqui a pouco tá escrevendo o quê? Jane Austen. Mesmo que você nunca tenha lido, mas as pessoas vão pensar, as pessoas vão ver, tipo, nossa, você escreve sobre conspiração, automaticamente você vai lembrar de Dan Brown. Porque Dan Brown é tipo o rei da conspiração, assim, ele escreve lindamente uma conspiração, você realmente acredita que aquilo foi verdade. Então, se você tem aquele conceito de fazer, eu tenho que fazer com que o leitor acredite na minha palavra, você está fazendo praticamente a mesma coisa de Dan Brown. Isso não é uma coisa ruim, porque é uma inspiração, pelo contrário, é muito bom, porque você vai estar se inspirando em um autor ótimo, você vai ser um autor ótimo. Agora, é basicamente isso. O Diego falou realmente a verdade. A gente faz, assim, o mais, assim, original que você possa fazer é criar o seu próprio mundo, vem da sua própria cabeça. Então, eu acho que é o mais original que eu posso chegar. Exatamente. Sim, mas ok, então, acho que é basicamente isso. E se mais alguém tiver alguma pergunta, pode mandar lá na nossa página, pode ser nos comentários, ou se quiser ficar no anônimo também, pode ser lá na mensagem privada, porque aí Gabi responde, né, Diego? Exato. Aí a Gabi responde.
Bom, então vamos começar a falar aí finalmente dos universos, né? Universos fictícios, a gente fala assim genericamente, mas tem níveis e níveis de ficção, né? Desde uma coisa mais semelhante ao nosso mundo real, só com algumas características diferentes, ou até fatos diferentes, né? Tipo, sei lá, em vez de eleger o presidente tal, foi o presidente tal, né? Pode ser até só uns fatos. E também vai desde isso até aqueles universos Senhor dos Anéis, assim, né? Inteirinho diferente, totalmente criado pelo autor. Então a gente vai abordar um pouquinho sobre isso. E aí, gente, quais são suas inspirações, né, primeiro? Bom, por enquanto, eu tenho 2 universos bem, estabelecidos. Um que é o do SS, que na verdade é uma terra futurista, com o elemento mais totalmente fictício, que é a Flor de Luz, que são as pedras ultra poderosas daquele universo, mais as tecnologias ultra avançadas. Isso é um grande exemplo de uma realidade, ou um mundo, ou um universo muito próximo do que a gente vive. Porque você consegue ver várias características comuns. Por exemplo, são pessoas com animais, e, a gente está na Terra, no Brasil, aquela porra toda. As únicas coisas diferentes são as tecnologias diferentes e as tais das flores de luz. Então, isso é um grande exemplo de uma verossimilhança muito grande. E aí, cada universo tem, você tem que tomar muito cuidado com cada universo que você for criar. Porque o meu segundo universo, por exemplo, de Samideron, é um universo composto por vários diferentes. Então, eu posso meio que, dizer que cada dimensão do universo de Samideron é um universo diferente do outro. E aí cada um tem as suas características próprias. Por exemplo, você tem a dimensão das sombras, que é uma dimensão totalmente escura. Tudo é feito de escuridão. E, a matéria da escuridão é meio que parecida com a Terra, só que você não sabe o que é, porque você não vê nada. Então você tem uma água, entre aspas, que seria algo algo mais gosmento, que você não sabe exatamente o que é. Você tem a terra, que é um farelo meio estranho, que parece cinza, mas também não é. É um pouco mais grosso do que cinza, mas não é. É um bagulho meio estranho. Aí você tem... Aí você tem, sei lá, a Dimensão Fantástica. A Dimensão Fantástica, ela é resumindo, ela é como se fosse os sonhos das pessoas. Então imagina, é um negócio muito maleável, tá ligado? É uma gosma, toda feita meio que de uma gosma multicolorida e multifacetada, que pode se transformar em qualquer coisa. Então, uma pisada em falso, você pode pisar num negócio que vira uma água, e antes era terra, aí depois vira uma pedra. É um bagulho meio estranho. Então cada universo tem as suas próprias características próprias, tá ligado? E eu acho que é isso. Os meus universos foram esses. E inspiração, eu diria que, assim, o SS, primeiro, as Flores de Luz foram daquela brincadeira que eu já falei não sei se eu já falei, mas o SS ele foi originado de uma brincadeira que eu fazia com os amigos meus lá no colégio, na escolinha, na verdade. Então, e aí eu peguei esse conceito inicial das pedras que controlavam as coisas e coloquei várias características científicas nelas. Por exemplo, elas emitem uma onda de energia de tempos em tempos. Elas são formadas por partículas chamadas luz, que eles ainda não sabem muito bem o que elas são, e aquela coisa toda. Teve as tecnologias aí na sua pesquisa sobre tecnologias. Se você for deixar uma dica aí para os ouvintes, né? Porque você teve que pesquisar, né, sobre as tecnologias. Sim. Então, tecnologia é muito engraçado, porque ficção científica. Você tem que fazer um negócio verossímil, tá ligado?
você vai fazer um negócio que é fictício, tipo, aquilo não existiria hoje. Mas, por exemplo, ficção científica do Júlio Verne, tem muita tecnologia que o Júlio Verne previu nos livros dele e hoje existe, entendeu? Então não é nada impossível de acontecer, mas tem que fazer um negócio mais verossímil. Por exemplo, no meu livro tem o teletransporte. O que é o teletransporte? Você tem que ter toda uma explicação do que é o teletransporte. O teletransporte é o quê? É uma máquina, um cilindro, que tem várias coisas parecidas com luzes, que elas meio que soltam um flash, que daí você é transportado. Mas daí, como que você é transportado? Quando tem esse flash, é um flash de energia muito grande que consegue separar o seu corpo em moléculas. E aí, essas moléculas, elas são transferidas diretamente através do espaço-tempo até uma outra base que esteja conectada a esse teletransporte. E aí lá, todas as moléculas são reconstruídas da mesma forma que elas estavam no cilindro original. E aí quando você se forma, se é uma... Tem até umas teorias assim, né, sobre o teletransporte. Só observação, né? Não realiza um teletransporte. Deve doer pra caramba, né? Então. Aí, não, ele ainda foi bem bonzinho com as consequências, porque os efeitos colaterais podem ser tontura, náusea e no máximo vômito. Uau. Mas só isso. Tipo, você não... um avião, né? Teoricamente você pode morrer se você for reconstruído errado. Porque uma das teorias do teletransporte é que essas partículas, as moléculas, seriam copiadas para outro cilindro. Então, na verdade, você morre e cria uma cópia, né? Essa Exato, teoria. Exatamente. Uou. Exatamente. Assim, obviamente, já tem teorias que comprovam que se o teletransporte for desse jeito que tá no meu livro, ou esse negócio que a Gabi acabou de falar de copiar as moléculas e criar um outro você exatamente igual, é meio impossível por causa das sinapses dos neurônios. Tipo, que as memórias e a personalidade são formadas através das sinapses que são feitas nos neurônios. E se você destrói um neurônio e coloca outro no lugar, ele não vai ter as mesmas sinapses, então você não vai ter a mesma memória, então, consequentemente, você não vai ter a mesma personalidade, então você não vai ser você, de novo. Nossa, que interessante. É meio bizarro, mas assim, pelo menos essa parte das moléculas que se separam e são transportadas e chegam a outro lugar e você tem problema, você tem esses efeitos colaterais, isso é muito mais verossímil do que simplesmente você vira sei lá, você some e aparece em outro lugar. Tá. Isso tá errado, tá ligado? Não tem uma base científica. Tipo, você tem que dar uma pseudociência. Essa é a palavra. Você dá uma pseudociência pra aquela coisa que vai fazer ela ter algum sentido. Em qualquer tipo de universo, você tem que explicar qual é a pseudociência daquele universo. Mesmo que tenha magia. Entendeu? Magia vai ser uma pseudociência. Como uma vez eu li num livro, é que a forma como você escreve, você tem que soar autêntico, né? Você precisa transmitir uma sensação de autenticidade. Isso tem a ver com a sua técnica de escrita, né? Você não precisa ter feito o teletransporte para fazer parecer que o teletransporte do seu livro é real. Exatamente. E já que a gente tratou disso, nesse mesmo livro aí, o cara, ele falava assim que pra você ser convincente, esses seus detalhes, assim, a pseudociência, como disse o Diego, ele tem que ser salpicado, assim, no texto. Você não pode parar a história só pra tentar explicar o negócio, sabe? Vai parecer muito falso. Você tem que englobar aí no meio da sua história. Sei lá, o personagem vai usar o equipamento, então você, assim, dá uma pitadinha, sabe? Da tecnologia. Exatamente. Isso aí parece que faz soar mais autêntico. Exatamente. Isso é uma coisa que eu li num slide que, se não me engano, estava num post do Tumblr, e esse link para esse slide vai estar aí no post, na descrição do post, então se você quiser dar uma olhada, é bem legal. Eu li ele bem por cima e mesmo assim ele já ajuda bastante a você não ter algumas cagadas na hora de criar o seu universo. Mas uma coisa que ele estava falando é no estilo de escrita, desse negócio da imersão no universo. E ele dividiu numa pirâmide, que seria a alta imersão, a média imersão e a baixa imersão.
a alta imersão seria um personagem em primeira pessoa falando do universo para o universo. Ou seja, ele tá falando sobre o mundo que ele vive, só que para as pessoas que vivem dentro desse mundo também. Resumindo, então, ele não fica explicando as coisas que são óbvias para eles. Exatamente. Então, um desses casos é os Jogos Vorazes, que a Katniss fala, tipo, ela em primeira pessoa, ela fala sobre o universo, mas é tipo mais pensamentos dela, ou ela tá conversando com alguém sobre alguma coisa, que daí vai explicando aos poucos, só que o trabalho é do leitor de sacar quais são as características daquele universo. Aí tem a média imersão, que seria tipo, é um personagem em terceira pessoa, que é um narrador em terceira pessoa, só que ele não é tão onisciente assim, tá ligado? Ele só explica quando for, tipo, estritamente necessário. Então tá lá, o personagem, ele tá andando num lugar, e aí, tipo, tem um monte de palavras estranhas, e aí o narrador vai lá e explica, fala o que tá acontecendo, fala um contexto pra poder situar o leitor onde é que ele tá lendo. E isso é basicamente o que eu tô fazendo com o Samin Deron, pra falar a verdade. E aí tem a baixa imersão, que é aquele narrador de terceira pessoa, onisciente, que sabe de tudo e fala tudo abertamente o tempo todo. E aí às vezes você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de imersão para não ficar maçante, ficar chata a sua história, com muita explicação técnica o tempo todo. Exatamente. Assim, falando assim parece ridículo, mas alguém já deve ter visto aquele padrão, assim, que o cara ele escreve sobre, sei lá, um mundo esquisito pós-apocalíptico pra alguém que, sei lá, sabe, vai achar a carta dele. Ele não conhece quem é que vai ler o negócio, de vez em quando tem esse padrão, né? Ai, eu sou o único sobrevivente, por isso ele escreve, assim, tudo detalhadamente para alguém que ele nunca viu e ele espera que ache a carta dele. Isso daí Exatamente. seria um exemplo. Eu imagino que seja mais ou menos isso que tem no Hell, né, Luísa? Na verdade não, porque é em primeira pessoa. Então, mas Foi pelo caminho você acha complicado. Então, porque assim, eu diria que o Samin Deron, no caso do Samin Deron, ele entra na média imersão. Talvez o SS também entre na média imersão, que eu não fico explicando o tempo todo, é mais os personagens que descobrem aí, tipo, aproveitando o gancho eu explico. Então acho que os dois livros que eu escrevi, quer dizer, o livro que eu escrevi e o livro que eu tô escrevendo são média imersão. Qual seria de vocês? O meu com certeza seria média também. Até porque mistura uns elementos de primeira pessoa e explica ao mesmo tempo o universo. Isso é, Gabi. Assim, eu já escrevi várias histórias, assim, né, daquelas online, mas falando do Como Outbreak, que é o publicado, depois eu vou falar da ficção científica, tá, gente, e e dos problemas que ele causou, mas tudo bem. O Como Outbreak, pensando por essa característica, eu não sei, gente, qual que é a imersão. Talvez seja média, sabe por quê? Porque ele trata de dois mundos. Ele é 100% fictício, né? Ele parece aqueles games de RPG, tá cheio de bicho esquisito, não sei o quê. Mas o protagonista, ele é do nosso universo. Só que assim, ele é do nosso universo, porém ele sempre frequentou outro também. Então, assim, o senso comum dele, ao mesmo tempo que ele entende as coisas do universo fictício aí, né, do universo fantástico, o senso comum dele é igual ao nosso, assim, também. Então ele olha pro bicho e fala, gente, ó, bicho esquisito, não sei o quê. Sim. Eu acho que no seu caso, Gabi, pode ser até alta imersão. Porque, tipo, é o personagem falando do universo que ele também não conhece. Então, tipo... Sim. Eu acho que o leitor entra numa experiência em conjunto com o personagem, nesse caso. Exatamente. E eu acho que deve ser mais ou menos o esquema da Isa também. Porque, tipo, Sim. a personagem é em primeira pessoa... Então, tipo, ela vai explicando as coisas do universo dela. Então, tipo, é a visão dela do universo. Eu acho que, tipo, é uma auto-inversão, porque é a visão do personagem, o leitor vê a visão do personagem sobre o próprio mundo dele. Exatamente. Eu acho que seria isso. Uma coisa que fica fácil aí no caso do Coma é que como o protagonista ele é do nosso mundo mesmo, na hora que eu vou, sei lá,
ai, aparece um dragão, eu não fico falando assim, ai, que o dragão era de proporções imensas. Eu falo, olha, ele era maior que o caminhão, sabe? Sim, sim. Ele sabe o que é o Exatamente. caminhão. Mas Isa, conta aí como é que foi aí pra fazer o réu. O meu universo. O meu universo, ele não é tão complicado assim de se entender, até porque é a nossa Terra em um futuro pós-apocalíptico, onde o Sol resolve se tornar o nosso maior inimigo, ou seja, ele queima as pessoas. Então, nos primeiros anos do apocalipse, digamos assim, existem estágios, né? Não é a quinta onda, mas existem estágios. Estágios estes que são primeiro as doenças. Primeiro vieram as doenças e tal, tuberculose, doenças que poderiam não matar a gente, mas com tanta poluição e com tanta assim, com tanto caos no mundo que foi se formando, essas doenças também foram se mutando ao passar do tempo. Então, primeiro, um quarto da humanidade já morreu aí, nas doenças. Depois o Sol foi se aproximando da Terra, ou seja, quem ficasse exposto por mais de 4 ou 2 horas fora de casa, iria morrer. Ele ia ser queimado vivo, ele ia entrar em combustão. Neste caso, exatamente, eu digo todas as características. Neste caso, depois de muito tempo e tal, as coisas foram se estabilizando mais. Só que isso causou consequências ao mundo. As plantas não existiam mais como antes. E os animais também, meio que alguns que sobraram, eles tiveram que se adaptar àquela situação. Ou seja, eles também foram mutados de alguma forma. Então, levando em consideração tudo isso, a gente vê que tem uma sobrevivente e todo mundo que sobreviveu nesse universo se tornou andarilho. Porque como não tinha animais, assim, como não tinha agropecuária e tudo, então as pessoas começaram a praticar canibalismo. Nesse contexto, a gente percebe que existe um universo em primeira pessoa, que se chama, que é a sobrevivente, que é a que vai contar a história dela, e a história do mundo que ela está vivendo, é Yumi. O nome dela é Yumi, e ela vive com a cachorrinha dela. Então, o meu universo, como eu já falei, em primeira pessoa. Eu gosto de escrever em primeira pessoa porque me dá mais liberdade, assim, quando eu tô mais inspirada. Eu gosto de escrever mais em primeira pessoa, porque eu me sinto ali na situação do personagem, e eu acho que isso é muito interessante, o autor se sentir na situação do personagem. E como a Gabi disse, a Yumi passa fome, mas eu não preciso passar fome para sentir o que ela tá passando. Então eu acho isso interessante. E, bem, as pessoas, elas não são totalmente sãs. Com todas as consequências e tal, as pessoas começaram a ficar meio louconas, e com toda essa pegada de canibalismo, existe muito caos e muita desordem. E você vai ver que no livro tem uma ordem hierárquica para esses canibalistas. Existem os canibais do oeste, os canibais do leste. E todo esse universo se passa na Terra, onde a gente conhece, só que com um futuro pós-apocalíptico. Tudo mudou e tal. Não é uma coisa assim tão difícil. Eu criei o universo que eu penso que vai ser futuramente. Até porque isso não é uma coisa tão impossível de se acontecer. Nossa! Se você for pesquisar a fundo, o Sol realmente pode destruir a Terra e essas coisas e tal. Eu não... um buraco negro? Não virar um buraco negro. Antes de virar o buraco negro, ele pode fazer tudo isso. Porque o Sol, pelo que eu entendi, ele tá em um processo de expansão, que ele vai virar uma gigante vermelha, aí ele vai implodir e virar uma anã branca. Exatamente. Só que antes disso ele vai engolir a Terra. Exato. Vai chegar pertinho de Marte, mas não vai chegar a engolir Marte. Exato. Eu sabia a parte de engolir a Terra, eu não sabia desse processo anterior, gente, desculpa. Então, exatamente. Antes desse processo dele se tornar uma anã branca, ele pode certamente se aproximar da Terra
e causar todas essas consequências e tal pra população mundial. Gente, ouvintes que jogaram Majora's Mask, viu, do Legends of Zelda, sabe aquela lua lá que fica sorrindo, olhando pra sua cara? É o sol, tá, nesse caso. É o sol rindo da sua cara. Da sua cara mesmo, assim, exato, querendo ele tá ali. Dizendo, eu vou te queimar, seu idiota. Então vamos lá. Levando em consideração tudo isso, bem, os animais também, como eu disse, eles são mutados. Você vai ver que vão ter animais que são, assim, parecidos com o que a gente conhece. Tipo, a cachorra que o Yumi tem, ela é uma pastor alemão, mas o faro dela é mais aguçado do que um cachorro normal. Por quê? Porque ela teve que se adaptar àquela situação, ela teve que, pra sobreviver da fome, porque ela, consequentemente, se não tem comida para humanos, não vai ter comida para cachorro. Se humanos não estão produzindo comidas para cachorro, então é isso. Os animais assim mais rasteiros e tal, como o solo também era muito quente no começo, eles também começaram a morrer. Então os cães também não têm muita assim opção a não ser comer os restos mortais de humanos que foram mortos na estrada, ou de fome, ou de exaustão, ou enfim. Então todo esse processo vai deliberar na cachorra também. E inspiração para o meu universo. Bem, as minhas inspirações não surgiram de livros. Pelo contrário, surgiram de filmes. Se você vê, tem muitos filmes aí que falam de pós-apocalipse e tal. O livro de Eli é um deles. Eu vou indicar aí o livro de Eli. Indico A Estrada também. A Estrada é um livro, mas também lançou um filme que é totalmente fiel ao livro. Pode ler. E é muito emocionante também. E entre outros filmes que eu assisti, porque eu não gosto de romance, mas então, por eu não gostar de romance, então eu acabo assistindo essas coisas do mundo. Mas calma, não é porque eu quero que o mundo acabe. Não é porque eu quero que o mundo acabe. Eu também não sou fã de romance, mas não por isso. Pois é. Eu sou fã do fim do mundo. Não é porque eu sou fã de filmes assim que eu sou fã do fim do mundo. Eu quero sobreviver, né, gente? Todo mundo quer. Mas assim. Então, em relação a tudo isso, o ambiente também, como eu já disse, ele é totalmente árido. Não existem muitas plantas. Vocês vão ver que não existem quase nenhum rio. E a cidade que ela anda assim é o estado de Maine, nos Estados Unidos. Se vocês pesquisarem, existe cidade de Maine, gente. É perto de, eu não sei de onde é perto, mas ele é perto de Nova Jersey, Nova York, é alguma coisa assim. E eu pesquisei claramente antes, né, todo a planície de Maine, essas coisas e tal, o relevo, todo esse negócio pra transformar Maine em uma coisa mais pós-apocalíptica. Assim, o universo de Hell, ele me lembra um pouco o jogo Fallout. Não sei se com certeza. Fallout também é uma boa inspiração, apesar de eu nunca ter jogado. Mas, com certeza, assim, o que eu sei é que existem também sobreviventes, né? Mas é mais por causa da radiação, né? Fallout. O que eu vi foi New Vegas, assim, então tem bem esse clima, assim, até o pessoal não pode ficar muito tempo com o sol, precisa, sei lá, tudo é... Exatamente. Tudo é necessário, tipo, água, suprimento, sei lá, você não tem nada, tem que administrar tudo certinho. Exatamente. No livro vocês vão ver, com certeza, Yumi passando muita fome. É uma coisa muito aflita, mas serve também não só como entretenimento. Um livro não serve não só como entretenimento, mas também como lição de vida. Eu espero que meu livro sirva de lição de vida. Uau! Porque muitas vezes a gente olha assim pro nosso prato, tem aquele feijão que a nossa mãe fez, e uau! E você pensa, ieca, mas você não sabe o que é comer um ratinho, um urubu. Então, exatamente. Então tudo bem, não reclame das coisas que você tem. Não reclame das coisas que você tem. E olha só, gente, falando em missão de vida de livro, saiba extrapolar pro seu universo também. Porque olha só, você não precisa ter comido um rato, mas certamente teve aquela semana assim que
sei lá, seus pais só iam no supermercado no final de semana, você passou a semana inteira sem comer doce, daí você fica, putz, né? Tipo, você ficou à sua maneira na fome, então quando você tiver seu doce, seja grato ao seu pedacinho de bolo, ao seu traquina, sabe? Exatamente. Assim, as lições de vida assim, podem ser colocadas na sua vida. Pois é. Exatamente. Você precisa estar numa situação extrema. É exatamente isso. O universo que eu criei não é tão difícil assim. Eu já criei universos mais difíceis. Eu vou até citar aqui um universo que eu criei que foi particularmente muito legal, mas eu não continuei com a história. Foi uma história que eu criei faz uns 2 anos, 3, e eu costumo postar muita história no Anime Spirit e tal. E ela era uma história totalmente fantástica, de fantasia, em que existiam 3 clãs no mundo. E esses 3 clãs eram os Draconi, os Illuminati. Os Illuminati. E os... Ai meu Deus, como é o nome daqueles caras? Os maçons. Da Idade Média. Não eram os maçons. Eram os Crusaders. Era tipo os Templários. Isso, eram os Templários, exatamente. Aí tinha os Templários, os Illuminati e os Draconi. Os Draconi eram quem dominavam fogo. Illuminati faziam parte do submundo da Terra. E os Templários eram tipo os mocinhos que colocavam ordem em tudo. Mas eu não continuei com a história. Eu pretendo continuar um dia, fazer talvez um livro, porque eu nunca fiz um livro de fantasia. Mas eu pretendo fazer isso. Mas em relação ao universo, eu não fico presa muito a uma coisa. Eu tô escrevendo um agora, eu não posso falar muito dele, mas eu tô escrevendo um também, junto com o 2º livro de Hell, que vai ser Survival. E ele é totalmente atual, então eu tenho mais facilidade em criar um universo do que falar de um universo só. Porque se você tá falando de uma coisa que você tá vivendo, então você tem que colocar o mais plausível possível. Você não pode ficar sem noção em um livro que é atual. Você não pode falar de uma coisa que você tá vivendo, transformando ela em uma fantasia, porque não pode. Então, acho que, assim, pra mim, a maior dificuldade, assim, é basicamente pesquisar as coisas que tem que ter no universo mesmo, assim. Mas eu gosto muito de universos, assim, mais futuristas e, assim, mais exagerados. Como distopias, apesar de eu não considerar Hell uma distopia, porque não tem militares, não tem, assim, é só desordem total. E é mais pós-apocalíptico mesmo. Mas eu acho que é isso. Meu universo é esse. O universo de Hell, por favor, compre. Isso que a Isa estava falando do universo dela é muito legal. Principalmente se você já viu os slides que ele estava falando lá, que eu falei antes. Porque ele fala exatamente isso na parte do desenvolvimento do universo. Que você tem que saber que cada característica que você põe no universo vai criar toda uma consequência para todo o universo. Exato. Então, tipo, as pessoas, no caso do universo da Isa, elas tiveram que se adaptar à falta de comida. Então elas se tornaram meio canibais, se dividiram em grupos diferentes. Com certeza cada grupo desse tem uma ideologia diferente, tem um comportamento diferente, uma própria cultura. Os Sim. animais mutaram, tiveram seleção natural, tiveram que ser a cachorra, ela tem um faro mais aguçado para poder encontrar comida melhor. Então tudo isso é consequência de uma coisa que tem no universo, que no caso é o Sol estar mais próximo da Terra. Então tudo que você for fazer no seu universo vai ter uma consequência no universo inteiro. E tudo que continua naquele planeta, tudo que continua vivo, tudo que ainda existe ali, tem que estar adaptado àquela situação. Pois é. Só fazendo um adendo aqui, tipo, se você pretende fazer, se você tá ouvindo isso aqui, você pretende fazer uma história pós-apocalíptica e distópica,
Por favor, não faça como muitos autores fazem. Eles simplesmente jogam aquela distopia, e eles não explicam nada do que aconteceu antes. E isso é muito chato. Eu não sei o que eles têm na cabeça. Eles simplesmente jogam isso e eles não dizem o que aconteceu. Eu li várias distopias e, dentre todas, a que eu mais gostei foi a que explicou melhor o que aconteceu. Porque se você diz que o mundo simplesmente está sofrendo uma crise, existe um ditador e todo mundo vai para uma arena se matar, mas o que eu ouvi antes disso? Tipo, o que eu ouvi antes disso, entendeu? Então, se você disse que o mundo sofreu um apocalipse zumbi e você não fala da doença que originou isso, você está simplesmente ficando sem noção, porque você tem que explicar o que aconteceu. E isso é um erro muito grande que muitos autores fazem. Eu não digo que Jogos Vorazes é assim, porque Jogos Vorazes realmente explicou o que se originou, não se explicou tanto. Mas existem alguns livros que não precisam de uma explicação enorme. Só de você explicar o que aconteceu, vai ser melhor. Porque se você jogar aquilo, o leitor vai ficar pensando, mas o que aconteceu? Se for uma trilogia, ele vai ficar pesquisando, porque eu sei. Eu pesquisei muito sobre muitos livros que acabaram ali, pronto, tipo... Eu li um livro que se chama Fragmentados. Eu não sei se alguém que tá ouvindo isso já leu esse livro e tal. Mas a história do livro era basicamente... É distopia. Quem era jovem... Não, houve uma guerra. Não se sabe que guerra foi essa. A guerra era contra... era pró-vida e pró-aborto, alguma coisa assim. Então eles entraram em um acordo, não se sabe como foi esse acordo, e esse acordo se deu ao processo de fragmentação. O que era esse processo de fragmentação? Basicamente, quando uma pessoa nascia, uma criança nascia, os pais tinham até os 18 anos para levar esse filho para a fragmentação. Mas o que é a fragmentação? Eles basicamente vão tirar todos os órgãos do seu corpo enquanto você ainda está vivo e olhando ser fragmentado para levar para o banco de órgãos e doar. Basicamente é isso a fragmentação que eles dizem, eles vão ser fragmentados. E de tudo isso, ele conta a história de 3 jovens que estavam fugindo da fragmentação. Tudo bem. Mas e antes? Que guerra foi essa? Como foi esse acordo? Os leitores sentem falta de uma coisa assim. Mesmo que você explique por alto, você tem que explicar. É uma coisa que faz falta. Eu acho que é isso. Isso entra muito na técnica de escrita. Você tem que ter a maestria. Se você não for explicar logo de cara, que eu acho que entra na parte mais na transição da média... como é que é o nome que eu falei mesmo? Da média imersão, né? Média imersão. No limite da média imersão com a baixa imersão. Tipo, jogar meio que um prólogo falando tudo que aconteceu. Se você não for fazer isso, você tem que ter a maestria de fazer com que os personagens descubram isso e os leitores vão descobrindo junto com os personagens. Eu acho que é mais interessante essa técnica, sinceramente, mas você tem que ter muita maestria para fazer isso. Você tem que saber fazer do jeito certo para captar a curiosidade do leitor, para ele tentar descobrir o que aconteceu naquele universo junto com o personagem, que já com o desenvolvimento da história. É assim, exatamente. Falando agora, eu acho que podia usar, olha só... acho que tive a ideia agora, mas acho que tem como usar que, por exemplo, se desde que entrou esse sistema, por exemplo, né, no caso desse exemplo, né, que se desde que entrou esse sistema tivesse passado assim muito tempo, pode usar a técnica das perninhas do peru. O que é isso? Que tem uma historinha que fala assim, que a criança pergunta pra mãe assim, por que na hora que... porque quando ela fazia aquele peru assado, assim, as perninhas do peru eram sempre quebradas, assim, né? Aí a mãe responde, gente, eu não sei, eu quebro a perninha dele porque a minha mãe quebrava, né?
Eu faço isso porque todo mundo faz. Eu faço isso porque todo mundo faz, né? Porque quando eu descobri já era assim, né? Os moleques iam perguntar pra avó por que era. Aí a avó fala, é porque na minha época o forno era pequenininho, se eu quebrasse as pernas não entrava no forno, né? Então na história pode acontecer isso, porque, por exemplo, os protagonistas, tipo, faz tanto tempo assim que entrou esse sistema e era uma coisa tão óbvia pra eles que eles não tinham questionado, até uma hora que pode acontecer alguma coisa aí que eles passam a questionar isso, aí eles passam a estudar a história do universo deles. Pois é, interessante. Um claro exemplo disso, eu não sei se vocês já leram, mas é Maze Runner. Eu tenho... Maze Runner é uma quadrilogia, tem um filme dele também, e é basicamente isso. O autor joga aquilo, mas ele vai dando aos poucos os personagens o privilégio de saber o que aconteceu antes. De tudo que tá acontecendo, tipo uma praga que começou a mutar o cérebro dos humanos, e os humanos começaram a ficar tipo doentes, com raiva, uma mistura de raiva e loucura, e atacar os outros, essas coisas. E o mundo se acabou também, e então aos poucos os personagens vão descobrindo. É o que o Diego falou, é mais interessante, mas se você não souber fazer isso, joga um prólogo. Sim, exatamente. Exatamente. De vez em quando tem um choque grande, assim, quando o óbvio para os personagens não é igual ao seu óbvio. Tipo, pra quem jogou aquele Final Fantasy Type Zero lá, assim, no universo deles, toda vez que uma pessoa morria, eles não se lembravam da pessoa, né? Que aí eles falavam assim, que o universo fez eles esquecerem da pessoa pra que eles não sofram, né? Isso é normal pra eles. Aí meio que, tipo, você jogador, fica mal chocado, assim, nossa, coisa trágica, né? Mas eles não acham isso, porque pra eles é óbvio, né? Verdade. Mas então, Gabi, fala agora do seu universo. Sim. Bom, assim, o universo do Cobalt Break, assim, ele não é tão complexo, assim, porque o principal da história, ele nem gira tanto, assim, né, em torno desses elementos do universo, mas eu já escrevi outras histórias, assim, eu tenho um histórico de ficção científica também, inclusive lá no nosso site, tá, vai ter o link lá na nossa página, mas tem online, ele é uma ficção científica, chama Baron. Eu já escrevi ficção científica, só que o que acontece? Assim, ele é totalmente legível como uma história normal, mas acho que ele perde umas características de ficção científica. Porque eu não sabia escrever, mas aí, como a gente disse no início do pod, eu quebrei a parede com um marretão e terminei, né? Exatamente. O que acontece? A ficção científica, acho que ele perde um pouco, assim, da tecnologia, assim, né? Alguma coisa que encha mais os olhos, assim, do que é fã de ficção científica. O meu acabou sendo uma história de ficção normal. Porque também, assim, depois eu fui descobrir, assim, né, com estudos de... estudando, assim, livros que davam dicas, não sei o que, mas, por exemplo, pra você escrever uma ficção científica, você tem que meio que ter um olho alien mesmo. Você tem que ensinar seus olhos a ver, né? Tipo, você não pode ver só o que as coisas são, tem que ver o que elas foram e o que elas vão ser também. Exato. Tem que saber causa e efeito. E é assim, interessante que não é dessa ficção científica, né, que eu acabei de citar, mas eu já escrevi algumas histórias mais antigas assim, que elas se passavam no futuro, mas hoje eu vou ler assim, até engraçado que eu escrevi, sei lá, em 2006, por aí. E eu vou ler, assim, tipo, o maior futuro tem umas naves, assim, voando pelo céu, mas aí na hora que eles vão atender o telefone, eles usam aquele celular de flip, sabe? Alô, tipo, o quê? É porque, tipo, se você for fazer um universo futurístico, você tem que, tipo, futurizar tudo, né? Exato, gente, mas sei lá, o máximo que achava é que o celular fosse ficar mais fino, e adivinha que existe smartphone? Sim, exatamente. Isso entra naquele negócio que a gente falou também no começo do podcast da originalidade, que nada é totalmente original. Você sempre vai pegar uma inspiração de alguma coisa. No caso da Gabi, foi o celular de flip. Então ela não tinha referência do celular touchscreen. Então, exatamente. É engraçado assim, porque nas últimas décadas a tecnologia avançou assim, né?
muito rapidamente. Ou seja, eu sou do tempo da fita cassete, eu passei pelo CD e agora a gente já tá no MP3, né? Então tá tudo rodando tão rápido, é capaz de acontecer isso, né? Uma história que eu escrevi quando era criança já não fazia sentido hoje. Então, mas enfim, quando você vai escrever sobre ficção científica ou alguma coisa mais futurista, tem que extrapolar logicamente os resultados, né? O que estava falando num dos livros que eu li. Você tem que saber a utilidade dele e conseguir saber o que ele vai ser no futuro, né? Fala assim, que o mundo só parece estático porque a gente vive muito pouco, né, pra ver ele mudar, mas esse livro ele é dos anos 80, a gente hoje já tá vendo o mundo mudar bastante, né, só nos últimos 20 anos. Com certeza. E assim, ficção científica não é só sobre tecnologia, também é de as pessoas reagem a esse tipo de tecnologia. E o interessante, assim, é explicar pouco ou quase nada, assim, diretamente, sabe? Você tem que conseguir introduzir essas tecnologias na história, né? Mas nessa, entre aspas, ficção científica que eu escrevi no Baron, o que aconteceu é que o protagonista, ele já era do futuro. Eu acho que isso cai na média imersão, né? Porque ele nem é totalmente, assim, do nosso lado, do lado do leitor, mas também não é completamente futurista, porque o protagonista, ele já era de um universo futurista, já tinha colônia espacial, já tinha nave espacial, não sei o quê. Mas aí esse protagonista, a partir daí, ele, tipo, dorme por 1000 anos e acorda mais no futuro ainda. Então, ele fica, assim, na metade do caminho, né? Porque, tipo, ele entende algumas coisas daquele mundo, mas não entende tudo. Exatamente. Então ele explica algumas coisas, mas as outras ele vai descobrindo junto com o leitor. Isso, aí tem alguns fatores, assim, que tentei introduzir mais no comportamento das pessoas e também mesmo na tecnologia, assim, né, que o protagonista, ele vivia numa época, assim, pacífica, né, tá tudo certo. Lá quando ele acorda no futuro, o pessoal tá, tipo, brigando por terreno, assim, né, então as naves, assim, eles já tiravam umas coisas que eu fico falando que é ancoragem, assim, mas na verdade eles disparam uma âncora gigante, assim, na nave inimiga, assim, que, tipo, é pra criar um túnel. Então aí eles mandam os caras deles pra dentro da nave da outra pessoa. E porque eu gosto de ação, né, então... Sabemos que você gosta muito de ação. Mas enfim, eu tentei colocar assim, tipo, os equipamentos mudaram por causa da necessidade, esse tipo de coisa. Mas enfim, ficção científica é difícil, viu, gente? Quem tem lutado muito aí, parabéns. A ficção científica, eu acho que o ponto principal dela é que ela tem que ser mais verossímil ainda, principalmente em relação às tecnologias, do que as outras ficções. Porque as outras ficções, pra você tornar ela mais verossímil, ela é muito mais fácil, eu acho. Tipo, Sim. Você tem que criar uma personalidade verídica, então uma personalidade de uma como se fosse uma pessoa, um personagem. E tipo, se você for criar um universo, tipo, cada universo tem suas regras próprias, então, tipo, por mais que você crie uma física, tipo, tem a gravidade, você pode pular muito mais alto do que você pode na Terra, tal, pá. Mesmo isso é muito mais fácil. Agora, uma ficção científica é diferente, por exemplo, tem muita gente que confunde, por exemplo, Star Wars com ficção científica. Mano, Star Wars é fantasia, sabe? Como muito eles mais chamam? Space Opera? Sei lá, né? Uma coisa assim mais romântica, né? Exatamente. É uma fantasia, tipo, é uma história de fantasia. O que eu digo é do romantismo, assim, né? Uma coisa mais... É que são muitos romances, gente. É que tem romancezinho de amor, tem romance que é tamanho de livro e tem um romance do romantismo. Então, assim, são muitos romances, gente. Sim. Exatamente. Tem um romântico que é contrário do realismo. Exatamente. Não, tipo, ficção científica é o estilo Júlio Verne, sabe? É umas tecnologias que você usa na Terra, para a Terra, e tipo, basicamente isso. Não é um negócio, numa outra galáxia um cara inventou o sábio de luz. Não. Isso não é. Isso, tipo, é um elemento parecido com ficção científica numa fantasia. Mas ficção científica mesmo
foca nas tecnologias e você tem que pensar numa tecnologia verossímil pro nosso... se você estiver, obviamente, na Terra, que é o caso da maioria das ficções científicas. Você tem que pensar numa tecnologia verossímil para o que a gente tem na Terra. Eu acho que, tipo, isso é o mais importante da ficção científica. As pessoas também é interessante pensar que na ficção científica que eu escrevi, as pessoas elas tinham mais ou menos a mesma percepção que a gente. Então, por exemplo, as naves espaciais tinha uma lei de trânsito no espaço que obrigava todo mundo a ficar. Tipo, tinha, sei lá, a gente não tem o norte, tinha um pra cima pra isso, porque no espaço não tem, né, pra cima, mas tinha uma lei de trânsito que estabelecia o lado de cima, porque, tipo, pensa assim, ó, com carro a gente já bate, imagina se, tipo, você precisa prestar atenção em 3D. Exatamente. Pra todos os lados, a gente vai, tipo, fazer umas colisões impossíveis, assim, né, então a percepção das pessoas era igual a nossa, isso foi uma coisa que eu coloquei. Tem isso e tem, tipo, universos que eu criei que eram um pouco mais... Não sei se alguém já jogou Final Fantasy VII, mas o Final Fantasy VII tem uma companhia elétrica lá, assim, né? Ele tem todo aquele universo de espadas, assim, de RPG, mas tem, tipo, uma companhia elétrica que ela era a grande empresa lá da capital, né? Ela que era toda poderosa lá, assim. Então é mais ou menos nessa ideia, mas eu já escrevi uma história que ele era mais ou menos deve ser no século XIX, XX, assim, no final do século XIX, começo do século XX, sei lá, mas ele tem muito aquele negócio assim de era moderna ainda, né? Mas tinha alguns equipamentos elétricos, e isso era graças a uma partícula assim meio mágica, daquela partícula que vinha de outra dimensão. Então a companhia elétrica, na verdade, eram os caras que conseguiam, tipo, trazer nessas partículas da outra dimensão, transformar em eletricidade. Né, todo mundo tem energia elétrica, vocês têm geladeira, vocês acendem a luz, assim, né? Então esse mundo eu tentei fazer essa mistura, assim, né, daquele pessoal, né, da era moderna ainda com umas tecnologias diferentes, assim, né? Então aquele cara todo certinho, quando tinha o século XX, ele chegava a atender o celular dele. Tem essa mistura, né? Eu não sei se vocês já chegaram a jogar Metal Gear Solid. Solid não, eu joguei Metal Gear Rising. Tipo, Metal Gear se passa na Guerra Fria. Mas eles têm robôs, entendeu? O Metal Gear. Exato, eles têm robôs. E tem tecnologias, tipo, eles implantam coisas... clonagem? Como assim, entendeu? Aí, tipo, é uma coisa... Você pode misturar, eu acho isso legal. Misturar uma época, assim... bem conflituosa. Principalmente uma época que não era tão assim... Porque a Guerra Fria foi um conflito ideológico e tecnológico. Mas quando você se detém assim, poxa, Metal Gear começou a Guerra Fria. Tinha lá o Big Boss, certo? O Big Boss, ele fazia tudo. Ele não era o cara certinho do século, entendeu? Século XX, não era, entendeu? Aí, tipo, essa mistura de ficção com modernidade fica legal. Gente, desculpa, eu tenho que comentar isso, mas Metal Gear eles têm tudo isso, mas o protagonista ele tem que se esconder dentro de uma caixa. Não, o Big Boss é uma figura, nossa. Ai, mas enfim, tem como fazer umas misturas aí. Muito assim tá escorado na sua técnica de escrita. Assim, se você escreve direito, assim, tudo pode dar certo. Pois é, basta saber escrever direito, né? Mas não tenham medo de quebrar o paredão. Tem que ter conexão. Eu acho que o que dá pra tirar dessa nossa conversa aqui é que, assim, se você for escrever sobre um universo, conheça o seu universo. Pois é, estude o universo. Estude o seu próprio universo. Conheça ele com uma palma da sua mão, saiba exatamente quais são as características e faça cada característica ter a sua consequência. Valer a pena. E
já que assim, não vou entrar muito em detalhes, só pincelar, que acho que isso tem a ver um pouco com a parte de escrita e tudo mais, mas eu sempre penso assim, na hora de criar, juntamente a criação do universo, na hora que, nas etapas iniciais de criar uma história, o universo, ele tem meio que o clima, assim, esse clima que eu tô falando, além do feeling, assim, da história, também é tipo uma cor, umidade, sabe? Sim. Tem umas histórias assim que elas são sépia, sabe? Elas são mais tristinhas, assim. Ah, Mesmo esse universo que eu falei, que eu misturei a era moderna aí com um pouco de tecnologia, e ele era meio sépia, ele era meio tristinho. E tem alguns que são super coloridos e saturados, que é o caso do Como Outbreak, assim. De vez em quando você visualizar essas coisas ajuda a manter, assim, meio que um clima na história, característico. E eu acho que é basicamente isso. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Se os ouvintes quiserem umas explicações mais detalhadas, mais técnicas sobre a criação de universos, a gente pode gravar outros com mais gente, com certeza, né? Sim. pois é. Comentem, gente, comentem. Por Sim. favor, se vocês quiserem esse podcast mais complicado, até porque tem bastante detalhes sobre os universos que a gente não falou aqui. Então, se vocês quiserem esses detalhes a mais, se vocês quiserem mais dicas, se quiserem mais gente falando, mais coisas mais técnicas assim, comentem aí embaixo que se vocês querem mesmo esse novo podcast, que a gente faz essa parte 2 do podcast sobre universos. A gente ainda vai gravar de novo, né? Podcast de personagens, e a gente também vai sugerir a mesma coisa, então é isso aí. Enfim, aí, gente, realmente postem ali, falem conosco. Inclusive, aí fico muito feliz com a ilustradora ali da Manuela Costa Ilustração, assim, que ela postou na nossa página ali, viu, gente? Que ela ouviu os nossos podcasts, Sim. assim, a gente quase caiu com a emoção, assim. Sim. Porque, como eu sempre digo, a gente só é escritor porque tem vocês leitores. Com certeza. Exatamente. Sem vocês a gente não seria nada, né? Um escritor não é nada sem leitores. Sem leitores, com certeza. Ok, gente. Então fiquem atentos na nossa página. Comentem também se vocês querem assim, vocês querem o universo, comentem o gênero do universo também, se vocês quiserem, que a gente pode também fazer mais detalhado, se você quiser. Se estiver pretendendo escrever uma história assim de ficção, você quiser, Gabi, fala aí de uma história de universo ficção, que você tem pra falar gente, sobre Gabi isso e tal. responde. Gabi O responde. Gabi responde. Sempre vai ter um quadro Gabi Responde no começo dos podcasts. Por isso Exatamente. pergunta, tá? Se não tiver nada pra responder, eu vou inventar uma pergunta. Pois é, tem que Alguém ter vai ter que entretenimento. Uou. Aí o Diego vai ter que perguntar: ai, Gabi, amanhã vai chover ou não? Pois é. Jogar uns É isso aí. búzios aqui, eu vou ter que falar: gente, amanhã vai chover. Então perguntem, tá, gente? Obrigada por ouvirem até o final. Muito obrigada. Esse podcast foi muito longo. Muito obrigada mesmo por ter vindo até o final. E o que vocês acharam? Comentem dúvidas pro próximo podcast, que vai ser sobre os personagens. Dessa vez vai ser mesmo. E é isso, boa noite pra se for noite, porque aqui já são 2 horas da manhã. São 2 horas da boa tarde, se for boa tarde aí, né? Adiós, pessoas. Tchau, Boa leitura gente. pra vocês. Tchau, pessoal. Tchau, Até a próxima. Se vocês, leitores da mesa redonda e escutadores, não sei como é a palavra, de podcast, Ouvintes. ou isso aí.